Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 101 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo aqui, o Ricardo Bizarra, né? Hoje teremos o André Fleury, Kleber Santos e Reinaldo Café, os tradicionais analistas da nossa bancada do café, ausentes por férias e compromissos particulares. Mas nós vamos iniciar aqui com o convidado do dia, o empresário e presidente do PSDB, o Caio Koube, o nosso bate-papo sobre os fatos locais e alguns fatos nacionais da política. E Caio, para falar inicialmente da pessoa, antes das instituições da política, antes da instituição partido, enfim, eleição, falar da pessoa Caio Koube, né, que é mais importante. As pessoas são mais importantes do que as instituições. Eu queria saber, Caio, como é que é a sua perspectiva para esse ano, né? Um ano eleitoral, o Caio sempre é citado como candidato, seja prefeito, seja deputado, e esse ano é uma eleição municipal, né? Bom dia para você. Bom dia, Jabor, obrigado pelo convite. Bom dia, Bizarra. Bom dia, Fleury. Esse é o ano de eleição municipal. Eu, como presidente aí do PSDB, estou organizando a participação do partido na eleição, a chapa de vereadores, a questão de apoio à candidatura a prefeito por parte do PSDB, e vou dar minha contribuição partidária, fazendo parte da chapa de vereadores, no caso do PSDB Cidadania, né? Então, sou, no momento, pré-candidato a vereador pela chapa do PSDB Cidadania. Muito interessante, é uma revelação em primeira mão aqui do café, né? Especula-se isso, Caio, a gente ouve nos bastidores, mas você confirma agora aqui. Sim. Tem uma boa jornada aí na eleição. Lembrando que o PSDB é uma federação junto com a Cidadania, né? Um instrumento, um instituto novo na política nacional. Isso significa que os partidos dividem as responsabilidades, as candidaturas, e lembrando também que neste ano cada partido pode lançar 22 candidatos a vereador. Isso. No caso de vocês, né? Que é uma federação, 11 candidatos pelo PSDB e 11 candidatos pelo Cidadania, mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, o entendimento é mais ou menos esse. E as chapas estão já organizadas, tanto a sua quanto a do Cidadania? Esse é um trabalho difícil de todos os dirigentes partidários, né? Teve um momento assim muito agitado agora na janela eleitoral, de chegadas e partidas, né? Inclusive dos próprios vereadores com atuais mandatos. Mesmo no nosso partido tivemos algumas saídas e tal, enfim, tivemos felizmente também algumas chegadas, mas estamos caminhando. Nós temos na chapa do PSDB alguns nomes interessantes, como a Thaís Viotto da Causa Animal, o Rick Ferreira da Causa da Diversidade. Nós temos o Benê Enfermeiro, que foi vereador, inclusive, histórico do PSDB. O Marquinho, vereador, né? O Marquinho não é mais, né? Não, o Marquinho saiu, é verdade. Desculpe, o Marquinho saiu. O PSDB não tem vereador hoje, então. Hoje o PSDB não tem vereador. É verdade. Temos o Gilson, que sempre é candidato, estamos tentando convencê-lo, quer dizer, esse, vamos dizer assim. E o velho e combativo Carlos Ladeira? Carlos Ladeira não sai mais candidato. É meu presidente adjunto. Carlos Ladeira é meu presidente adjunto. Sim. Todas as decisões eu tomo em conjunto com ele e tal, trocando ideias, mais do que trocando ideias, participando, conversando, e realmente ele tem tido uma participação sensacional, porque é um militante histórico e conhece política, gosta de política e principalmente tem afinidade com o PSDB. O Caio, o diretório do PSDB no ano passado, que eu me lembre, né, ele articulou inclusive para o lançamento do seu nome a chapa majoritária do PSDB. O que mudou de lá para cá então, para que você então venha como candidato a vereador? Sim, desde o ano passado, né, meus companheiros, né, de partido fizeram essa colocação, e obviamente que eu fiquei grato pela indicação, mas também argumentei que nós precisamos ter uma candidatura mais competitiva, né? Nós somos oposição
atual prefeita, e nós temos que buscar uma candidatura que tenha mais condições de fazer esse enfrentamento eleitoral. Eu fiquei afastado da política muito tempo, estou retornando agora e, portanto, eu acho que o meu nome não seria o mais indicado pelo fato desse período que eu fiquei afastado. Em relação a isso, nós temos uma providência que está começando a ganhar corpo, uma iniciativa, perdão, que está começando a ganhar corpo agora nas últimas semanas, que é a formação de um bloco partidário. Um bloco partidário hoje constituído pelo PSDB Cidadania, pelo PDT e pela União Brasil. E esse bloco partidário tem sim a intenção de ter um candidato. No caso, que não serei eu, né? Será alguém do bloco partidário que tenha, como eu disse, maior potencial eleitoral. É uma ideia que está se consolidando, preferencialmente com uma candidatura própria do bloco, se eventualmente isso não acontecer, com uma negociação do bloco em termos de apoio a uma outra candidatura. Existem algumas candidaturas já colocadas, dentro, obviamente, de uma afinidade programática, ideológica e tal, entre essa eventual candidatura que receberia o nosso apoio e o nosso bloco partidário. Ô Caio, desde que você deixou, né, essa vida intensa da política, de lá pra cá aconteceram muitas coisas, né? Entre elas o derretimento do PSDB a nível nacional, né? Isso foi percebido aqui em Bauru também, né? Tanto que restou apenas um vereador na última legislatura que saiu da legenda, né? O seu retorno à política se deve também para isso, para reviver os tempos áureos do PSDB, essa combatividade que já teve um dia? Olha, Flori, vou ser bastante sincero, como militante, sim. Como militante, eu tenho convicção, eu sou um quadro do PSDB de Bauru, né? E eu acho que eu tenho o que eu posso fazer, eu tenho um dever, né? Eu acredito no PSDB, né? Eu tenho orgulho da história do PSDB a nível nacional, a nível estadual, né? Enfim, tudo que o PSDB fez pelo Brasil, por São Paulo. Em São Paulo o domínio foi absurdo, 28 anos, né? As marcas do PSDB no estado de São Paulo, Poupa Tempo, Banco do Povo, AME, ETEC, FATEC, Restaurante Bom Prato, enfim, né? Consagrado. E, portanto, e também no nível nacional, enquanto o Fernando Henrique dirigiu por 8 anos, o Plano Real, os programas de transferência de renda, as privatizações, enfim, o PSDB tem um projeto, uma história linda, maravilhosa, e vive, como você disse, um mau momento. Então eu acho que cada um dentro das suas possibilidades, quer dizer, cada militante, cada agente político vinculado à legenda tem que fazer algum esforço de reconstrução. E nós aqui, esse grupo, foi citado Ladeira, que se encaixa nesse perfil, mas como o Gilson, como o Carrijo, enfim, o Toninho Garmes, o Marcelo Graziani, quer dizer, somos militantes históricos e que estamos comprometidos em dar nossa contribuição, tentando fazer com que em Bauru o PSDB volte a ter algum protagonismo. Agora, teve uma outra coisa também, né, Caio, que envolve a federação. Como a federação tem que tomar decisão conjunta, né, os dois partidos, lá em cima talvez eles tenham conseguido, né, e aí nos municípios fica um pouco mais difícil. A gente percebeu um certo desgaste entre o PSDB e a Cidadania aqui em Bauru, né, que resultou inclusive numa saída de importantes quadros ali do Cidadania, né, que vão disputar junto com o governo. Como que foi esse diálogo, como que foi esse distanciamento também? Até para esclarecer o ouvinte internauta, né, que o Cidadania se colocou como aliado do governo da Suelen Rosim e o PSDB se manteve na oposição. Só para esclarecer isso. Não está sendo fácil, mas a gente tem que ser bastante sincero. Realmente não está sendo fácil, exatamente em função desse caminho tomado pelo Cidadania, à época liderado pelo Arnaldinho, que sabia da nossa posição, ele tentou nos convencer disso, e nós fomos firmes, e ele fez um movimento, entrou no governo da Suelen, e depois dentro do governo fez gestões no sentido de nos influenciar. Nós recebemos emissário
do Kassab, para tentar nos convencer ou nos persuadir para participar de um apoio, e nós permanecemos firmes porque nós entendemos que essa é a melhor alternativa para Bauru e porque o PSDB quer estar do lado certo da história. E o Arnaldinho, para complementar, né, que era a grande liderança do Cidadania em Bauru, ele migrou para o Avante, não é isso, André? E lá ele vai ser candidato também a vereador e etc. Enfim, eu acho que de certa forma as coisas se acomodaram, né, Caio? Exato, ele fez esse movimento, né? E ele é legítimo, ele tem as aspirações eleitorais dele e tal, mas o relacionamento poderia ter sido bem melhor do que tem sido. Ô Caio, mas eu queria retomar só uma informação que você falou agora há pouco, né? Quando comentava da chapa de vereadores, você mencionou, além do seu nome, que foi uma grata surpresa para todos nós, né? Mas você mencionou também o do Rick Ferreira, né? Que vale lembrar uma liderança da diversidade aqui em Bauru e era assessor, sempre foi assessor do vereador Marquinho, né? Vai criar uma disputa aí, como que tá essa história? O Rick veio para o PSDB na esteira do grupo do Gazeta, né? O grupo do Gazeta, que aliás também se desfiliou do PSDB. Eu ia perguntar sobre isso. Você sabe para que partido ele foi? Sei, ele voltou, como ele disse no encontro que tivemos, eu, ele e o Ladeira, ele filiou-se ao PV de volta às origens, né? E que faz parte da federação com o PT. Lá eles estão federação também. PT, PV, Rede? PCdoB. PCdoB. A outra federação é Rede PSOL. E Rede PSOL. São três federações. São três federações. Exato. São três federações. Mas então é isso, Lili. Eu acho que eles não estarão na mesma legenda, né? Mas então o Rick, que é um quadro valoroso, né? E que certamente já está trabalhando na pré-campanha e tal, e que realmente vai disputar aí um espaço. Caio, ouvinte, internauta, a edição de hoje do Jornal da Cidade, do JCNet e também aqui o 360, logo antes do Café com Política, trouxeram uma matéria falando a respeito do grupo político da prefeita Suelen Rosim, que naturalmente deve ser candidata à reeleição, que é hoje um grupo consolidado e que supera a oposição em Bauru, que está dividida em pelo menos 3 frentes aí, até onde a gente tem informações. Nessa matéria, por sinal, do André Fleury, que está aqui, e o grupo da Suelen tem hoje 7 partidos já confirmados na aliança. Além do